Imóveis. Confesse, MRV. Mais de 3.000 cópias entregues na Paraíba. FK Imóveis. É para realizar. 98677-2008. Zona Sul Imobiliária. Nos 4 cantos da cidade. Bessa, Bancários, Geisel e Valentina. Jampa Imobiliária. Com sonhos não se brinca. Em Holanda Construtora. Elevando padrões. Construindo o futuro. Grupo GP Exclusive. Toda a linha Setai com obras aceleradas. Construtora Aliança. Aqui eu vivo melhor. Olá, bom dia. 27 de novembro, último sábado do mês, o Tambaú Imóveis e Negócios está começando. E você sabe o que é plano diretor? Então fique com a gente porque é sobre esse assunto que vamos falar no programa de hoje. Aqui no estúdio eu recebo com muita honra os arquitetos especialistas em desenvolvimento urbano Christopher Guerra e Fabiano Melo. Tá procurando por imóvel? No Giro de Ofertas, a gente te apresenta oportunidades imperdíveis, claro, das principais construtoras e imobiliárias da Paraíba. Já no quadro Momento Imobiliário, o presidente do COFES, João Teodoro, fala sobre a situação da economia imobiliária no Brasil. Tambaú Imóveis e Negócios, jornalismo original que traz todas as informações ao espectador. Começa agora. Para você que está nos acompanhando, hoje eu estou aqui apresentando o nosso amigo Rômulo Soares, que foi assumir uma missão, mas no próximo sábado vai estar de volta. A gente vai começar falando sobre um plano diretor que é fundamental para toda a cidade crescer de forma ordenada. Para as empresas da construção civil, esse conjunto de regras, formulado em parceria com a sociedade, é indispensável na expansão urbana. Vamos conferir. João Pessoa, cidade de sol e mar, sim, mas não é só isso. Quem vive aqui percebe o quanto essa capital, querida por tantos, vem crescendo. Beirando 1 milhão de habitantes, se mostra para o turismo, mas também para viver. Cresce para os lados e para cima. Esse crescimento tem tudo a ver também com o plano diretor, que segue sendo desenhado para que a capital cresça de maneira ordenada. O plano diretor deve ser revisto pelo menos a cada 10 anos. Esse processo de revisão deve incluir toda a sociedade na construção de diagnósticos e definição dos objetivos e propostas, visando o desenvolvimento sustentável e fortalecendo a função social da cidade e da propriedade. Então, partindo desse princípio, é super importante saber que o processo se dá democraticamente, com a participação da população. Para o universo das empresas ligadas à construção, esse plano é fundamental. O plano diretor é o diagnóstico, é o plano de ação de uma gestão para curar os problemas que surgem ao longo dos anos. Uma cidade como João Pessoa é uma cidade que tem crescido muito nos últimos anos. O último plano diretor foi feito em 91. Em 91 nós tínhamos 500 mil habitantes. Hoje nós estamos com 845 mil habitantes. E a gente vê realmente o potencial que a cidade tem. João Pessoa é uma cidade que foi abençoada por Deus, por ter nossas praias, nossos verdes. Então é uma cidade que vai ser um grande vetor do nosso desenvolvimento, o turismo. E isso tem impulsionado muito a construção civil. E a construção civil tem percebido uma migração de outras cidades para o nosso litoral, para a nossa cidade de João Pessoa, que é litorânea. E isso tem ajudado a desenvolver o mercado imobiliário. Empresários como Alisson, à frente de uma das maiores construtoras presentes aqui, podem vir a contribuir para esse planejamento. A gente tende a fornecer as informações necessárias também do nosso segmento para trazer um pouco mais de democracia, vamos dizer assim, para a cidade crescer de forma organizada. É uma preocupação do setor, do mercado da construção civil, que nós tenhamos uma cidade justa e uma cidade que seja democrática para todos. Profissionais da arquitetura e urbanismo também são parte importante desse planejamento. Na nossa formação, enquanto arquiteto urbanista, a gente passa lá aqueles anos todos na faculdade estudando e debatendo sobre
planejamento urbano, tipologias construtivas, mobilidade urbana. Então, nós somos a categoria de profissionais, né, que tem formação para pensar a cidade, pensar como o edifício, o projeto de arquitetura pode provocar um ambiente urbano, um ambiente público, porque por mais que a gente esteja falando de um edifício privado, por exemplo, quando eu construo e deixo o meu térreo, né, todo fechado, ou quando eu construo um edifício, mas deixo os muros muito altos em volta dele, isso está interferindo diretamente no espaço urbano. Importantíssimo, né? E você já conhece o plano diretor e como ele é essencial para o desenvolvimento dos municípios? Pois é, sobre isso que nós vamos tratar aqui no programa de hoje. E aqui no estúdio eu recebo ao vivo os arquitetos especialistas em desenvolvimento urbano, Christopher Guerra e Fabiano Melo. Muito bom dia, sejam muito bem-vindos. Vou começar falando com o Christopher sobre o que é um plano diretor de uma cidade. Bom dia, Christopher. Bom dia. O plano diretor, ele é, na verdade, um instrumento, né? É um instrumento que vai balizar ali a forma como o poder público, né? O executivo, ele vai direcionar o crescimento da cidade, né? Ele vai indicar, ele se baseia em alguns indicadores, alguns mecanismos de análise urbana, né? E a partir desses mecanismos, da análise, da compreensão desses mecanismos, o poder executivo ele vai direcionar como a cidade ela vai crescer, né? Como ela vai se expandir, quais vão ser as características, as macro características que a cidade ela precisa ter, né, tomando como base que o plano diretor ele é uma ferramenta que vai direcionar o crescimento pelo menos nos próximos 10 anos. Né? Então, é um instrumento muito importante de desenvolvimento urbano, né, do planejamento urbano. Fabiano, seja muito bem-vindo mais uma vez. Para que serve um plano diretor numa cidade? Pois como o Christopher já colocou, eu acho que é um instrumento muito importante para o planejamento territorial das cidades, né? Eu acho que é uma conquista não só dos arquitetos e urbanistas, né? A criação do próprio Estatuto da Cidade, que foi um marco legal que possibilitou que os planos diretores virassem uma realidade no país, mas eu acho que é uma conquista para a sociedade também. É uma das formas mais importantes que nós temos de planejar o espaço construído, né? Planejar o território. E a ideia é que a gente consiga, a partir do plano diretor, articular todas as necessidades do município, que tem, e quase todas têm, né? Uma repercussão territorial, e a gente consiga transformar isso em um guia, vamos dizer assim, para as políticas públicas nos próximos anos. Tanto do ponto de vista da construção de novas edificações, de novos loteamentos, mas também de novos serviços públicos, né? E também como a gente vai, como cidade, como sociedade, tratar alguns valores que eu acho assim fundamentais para a cidade, né? Como valores ambientais, por exemplo, né? Ou como valores culturais, no caso dos centros históricos. Então, o plano diretor acaba se transformando numa peça muito importante para qualquer política pública de qualquer município no Brasil. Christopher, quais as consequências do plano diretor participativo para o cotidiano, dia a dia, numa cidade? Bem, o plano diretor participativo, na verdade, ele é prerrogativa sine qua non para a construção de um plano diretor, né? A participação da população, né, e das suas entidades ali sociais, elas são fundamentais para a construção dessa ideia do que é que a gente quer enquanto desenvolvimento urbano de nossa cidade, né? É muito importante que a população tenha ciência de que o plano diretor ele vai tomar como base o nosso ambiente moderno de vivência, né? No nosso ambiente ali atual, né? Nosso meio urbano atual. Então, tomando como base nosso meio urbano atual e a sua função social, né? A cidade ela tem uma função social para a sua população. E qual é essa função social? É de
prevê moradia, saúde, educação, né? Prevê lazer, cultura. Então, esses são o direcionamento, né? Uns instrumentos ali que toda cidade ela precisa ter para, de forma adequada, criar uma vivência melhor para as pessoas que a habitam, né? Então, é importante a gente ter isso sempre em mente na hora de participar, na hora que a população realmente tem que participar na formação do plano diretor, né? Então, quando houverem audiências públicas e na construção do plano, sempre eles abrem para audiências públicas, né, como está havendo agora em nossa cidade, aqui em Pessoa, é importante que a população vá, ela contribua, porque essa contribuição é que vai garantir com que todas as camadas sociais, todos os atores da nossa sociedade, elas deem sua opinião para dizer, olha, eu acho que a cidade, nesse contexto, ela tem que crescer com esse direcionamento, com essa normativa ou com essa ideia, né? Então, cada pessoa ela tem que contribuir de alguma forma, porque ela tem essa vivência, ela tem essa relação com a cidade, né? E da cidade ela extrai essa informação, né, do que é que ela acha que não está funcionando ou que está funcionando, né? Ou como poderia funcionar melhor. Então, é exatamente essa opinião que vai ali nortear o desenvolvimento das melhores políticas, né, que vão compor o novo plano diretor. Apesar do detalhamento, né, e dos diversos atores envolvidos aí, nada melhor do que quem está na vivência diária ali, né, dos bairros e das situações, para mostrar seu olhar, sua ótica em relação a cada situação específica, né? Exatamente. Então, é muito importante que a população entenda, não só nós que somos participantes de um setor que a gente vivencia isso, estuda isso diariamente, né? Mas cada pessoa é um observador do meio urbano e que ele vai, com certeza, contribuir com algum detalhe importante na construção do plano diretor. Fabiano, e quais os municípios, né, têm a obrigatoriedade de elaborar e aprovar esses planos diretores? Então, Hugo, a legislação federal, ela determina que municípios acima de 20 mil habitantes são obrigados a construir seus planos diretores. Isso no Brasil hoje corresponde a cerca de 1/3 dos municípios brasileiros, né? Hoje o Brasil tem mais de 5.500 municípios, salvo engano. A gente está falando aí de cerca de 1.800 municípios. É uma quantidade razoável, né? Certamente é onde reside a maior parte da população brasileira, mas há muitos estudos e há um debate sobre a importância de também se fazer planos diretores em municípios com menos de 20 mil habitantes. A gente entende que a legislação delimitou esse marco de 20 mil habitantes por uma questão operacional, prática, mas eu acho muito importante que os municípios abaixo de 20 mil também se preocupem com esse planejamento, né? Porque uma hora eles vão ter mais de 20 mil habitantes e é sempre importante a gente pensar assim, né? Que o que não é obrigado, né? Ele pode ser um gestor, um prefeito que esteja vendo esse programa agora, ele pode, mesmo sem ter a obrigatoriedade de fazer o plano, que ele faça, ou que comece a pensar nessa possibilidade, porque um plano diretor bem feito e bem implementado, ele traz muitos frutos positivos para a própria cidade, né? Desde da qualidade de vida da sua população, mas também dividendos econômicos, progresso, né? Que eu acho que é o que todo mundo, não só a população da cidade, mas os gestores também imaginam para os seus municípios, né? Nessas cidades, claro, acima desse limite de 20 mil habitantes, existe algum tipo, não sei de punição, mas de alguma restrição, de adquirir crédito, algum tipo de percalço que quem não cumpra esse plano, ou que quem não desenvolva pode sofrer, ou é mais aquela estruturação que com certeza também vai dar encaminhamento para o gestor chegar num banco, chegar em algum fundo e dizer, olha, a gente está precisando
precisando desse fundo para isso e a gente tem esse projeto assim. Isso. Existe algo desse tipo? Olha, os municípios abaixo de 20 mil habitantes, eles podem, não só para plano diretor, mas para diversas outras atividades, pleitear recursos federais para promover esse tipo de instrumento e de melhorias, né? A gente tem alguns exemplos, por exemplo, de operações consorciadas, né? Ou seja, alguns municípios menores que estão numa mesma região, elas podem se juntar, né? E ganhar força para pleitear ou mesmo para contratar um plano diretor, porque a gente sabe que hoje em dia os pequenos municípios têm muita dificuldade de ter nos seus quadros de funcionários próprios arquitetos e engenheiros e, na verdade, outras profissões também. E aí, nesse caso, eu acho que é sempre importante você ser criativo como gestor, né? No sentido de criar esse tipo de parceria entre outros municípios para, de repente, possibilitar a contratação de empresas ou de profissionais que possam desenvolver esses planos para os seus municípios. Alguns municípios menores, eles estão sob a influência forte de municípios maiores, regiões metropolitanas, né? Então, por exemplo, a gente tem em João Pessoa diversos municípios que compõem a região metropolitana. Não me lembro se algum deles tem menos de 20 mil, acho que não. Mas se fosse o caso, poderia, né, se fazer uma construção articulada, né, Também complementar a fala aqui de Fabiano, que o crescimento de um município pode se dar de forma muito acelerada por N fatores, né? Se a gente tomar como base, por exemplo, bairros da cidade de João Pessoa, né? Se a gente pegar que o plano diretor ele tem que ser feito a cada 10 anos, em 2010 tinha um bairro da cidade que tinha 6 mil habitantes. No último censo preliminar que foi feito, tiveram bairros que tiveram assim, crescimento de 100%. Né? Alguns tiveram um crescimento de 600% em população. Então, se a gente tomar isso como base para os municípios, determinados direcionamentos que o poder público ali tome ou alguma iniciativa privada que venha a agregar valores, seja um empreendimento, uma barragem, uma rodovia, né? Algo que venha assentar, atrair. Pode fazer com que essa população ela cresça muito rápido. E se você não tiver um direcionamento, o município ele vai crescer de forma desordenada. Né? Então, é importante isso que o Fabiano falou sobre essa questão da análise para plano de diretores de municípios com menos de 20 mil habitantes. Ela é importante exatamente para balizar esse tipo de situação também, né? Assim, na construção de um meio urbano que ele seja saudável para todos, para as pessoas que moram, mas também para esse fluxo migratório que possa fazer que a cidade ela cresça de forma desordenada. Muito importante. E essa questão que tanto você quanto o Fabiano citou também, de cidades menores poderem se unir e construir algo unificado, principalmente nessas regiões onde se compartilha de uma rodovia, às vezes a questão da água e de outros elementos também, a questão cultural. Exatamente. Pode ser um indicador aí para esses municípios, né? Exatamente. Eles, na verdade, é um mecanismo muito interessante para municípios menores. Eles se organizam, né? Já fizeram isso com outras... eu já vi aqui na Paraíba alguns municípios fazendo isso para outras atividades, por exemplo, a questão do lixo, que é uma problemática muito séria, né? Para municípios, principalmente municípios menores. Então, vários municípios se unem, faz um planejamento ali conjunto de como o lixo dessas cidades ele vai ser tratado. Então, você vai ter aqui um local único para receber o lixo desses municípios e ele é tratado de forma correta em um local específico. Então, isso já é feito, enfim, em alguns municípios e pode ser expandido também para essas questões relativas ao planejamento, né? A gente vai dar agora uma pausa bem rápida, mas antes de ir para o intervalo, eu vou deixar um questionamento para eles tomarem a água já, refletindo, e você aí em casa também. Quais as leis e recomendações tratam aí dos planos diretores? Daqui a pouco a gente responde, porque a gente vai para um rápido intervalo.
Pessoas, estou aqui chateada com essa prova do Enem. Calma, estudante. Não precisa se desesperar, porque o Partiu Enem tem a solução dos seus problemas. Uma revisão completa de matemática, química, física e biologia. Tudo o que você precisa para não sair chateado do segundo dia de prova. Neste domingo às 10h30 da manhã na TV Tambaú ST. Partiu Enem. Oferecimento. Ensino que dá resultado é no Over Colégio e Curso. Matrículas abertas. Um novo olhar sobre o Bessa está chegando. A união do mar com a qualidade de vida de um parque. Bem-estar, esporte, lazer, tudo isso ao seu alcance. Aguarde. O deboche destrói, a vergonha destrói, a ignorância destrói, o deixa pra lá destrói, a doença destrói, o preconceito mata. Por isso não se destrua. Novembro Azul. Um homem inteiro é um homem vivo e saudável. Sistema Cofesse Cresce. Estamos de volta e agora vamos contar as novidades do residencial City Park no Valentina, falando com nossa amiga Graziele Fernandes. Bom dia, Grazi. Conta pra gente essas novidades. Bom dia, Hugo. Bom dia para você que está nos assistindo em mais um sábado. E hoje venho apresentar para vocês o residencial City Park, localizado no bairro do Valentina. Você não pode perder essa oportunidade. Um excelente acabamento e uma ótima localização no Valentina. O apartamento em 3 quartos, sendo suíte, sala para 2 ambientes e o residencial com a área de lazer completa, do jeito que você e sua família merece e precisa. Com piscina adulto infantil, churrasqueira, playground, salão de festa, salão de jogos, academia, quadra com areia e muito mais. E para você conferir essa oportunidade, você vai entrar em contato no 3045 2020 ou então no 8700 2020. É o WhatsApp, só mandar aquela mensagem. Temos corretores de plantão de domingo a domingo. Nós da Zona Sul estamos no mercado há mais de uma década realizando sonhos, né? Então não perde tempo e também pode conferir as outras oportunidades que temos no nosso Instagram, @Zona Sul Imobiliária. Não perde tempo, estamos em 5 bairros aqui em João Pessoa, no bairro do Bessa, Bancários, Mangabeira, Valentina e Geisel. Assim fica muito fácil para realizar o seu sonho e não tem desculpa, né, Hugo? Só procurar a Zona Sul Imobiliária. Com certeza. Fala pra gente, esse empreendimento, Grazi, tem aquele programa Casa Verde e Amarela, tem algum outro programa do governo? E também para quem está pensando naquela questão da entrada, ITBI e outros dinheiros aí que muitas vezes o pessoal está com questionamento ou naquela dúvida, procura lá vocês porque tem a solução, né? Com certeza, Hugo. Esse empreendimento está incluso sim no Casa Verde e Amarela. Temos documentação inclusa e uma entrada facilitada, podendo ser parcelada, viu? Então não tem desculpa mesmo, é só entrar em contato e realizar já o seu sonho. Muito obrigado, bom dia para você. Até a próxima. Obrigada, Hugo. Até a próxima. E a gente está falando sobre plano diretor e o Gustavo Taniguchi, coordenador do consórcio João Pessoa Sustentável, fala como está o andamento da revisão desse planejamento aqui na nossa capital. Vamos conferir. Olá, meu nome é Gustavo Taniguchi, sou coordenador por parte do consórcio João Pessoa Sustentável para a revisão do plano diretor de João Pessoa. Iniciamos nesta semana a fase de propostas. Nessa semana também tivemos a audiência pública, onde apresentamos todo o diagnóstico da cidade. E a partir da apresentação, prestação de contas junto à sociedade pessoense do diagnóstico, onde identificamos em conjunto com a comunidade as potencialidades, as deficiências,
e também as possibilidades, as oportunidades de João Pessoa, nós demos início nessa semana nas oficinas de propostas. Nessas oficinas, convidamos os setores da cidade para vir contribuir na construção das diretrizes e propostas, ou seja, do futuro de João Pessoa. Então, estamos convidando nessa semana, teremos mais momentos também de contribuição desses setores para que a gente construa de forma conjunta, colaborativa, participativa, o futuro da cidade. Informações muito importantes, né? E agora a gente continua falando sobre o plano diretor e desenvolvimento municipal aqui com o Christopher e o Fabiano Melo. A gente lembra que no intervalo deixei um questionamento: quais as leis e recomendações tratam aí do plano diretor? Christopher, fala pra gente sobre esses elementos e como a gente pode ficar mais informado sobre eles. Bem, o plano diretor, ele é criado, na verdade, ele é definido ali no primeiro momento pela Constituição Federal de 88, né? Onde ele dá um direcionamento sobre a questão do direito urbano, né, da cidade. Em 2001 é criado a Lei do Estatuto da Cidade, né? Que aí ele vai balizar e definir mesmo essa questão desse planejamento, desses instrumentos que os municípios eles têm para o desenvolvimento das cidades, né? É lógico que os municípios eles adotam esse planejamento de acordo com a necessidade ou a obrigatoriedade, né, da implantação. São leis municipais, né? Estão dentro do âmbito municipal, mas eles vão balizar ali todo o desenvolvimento de características específicas do meio urbano. Então, o plano diretor é a principal dessas ferramentas, né, que foi criado pelo Estatuto da Cidade. Abaixo do plano diretor, depois que o plano diretor é definido, a gente tem ali outras legislações ou códigos que vão cobrir os aspectos, né, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, quando a gente fala em planejamento urbano ou leis urbanas, né? Que aí você tem os códigos, códigos de obras, código de urbanismo, os planos plurianuais, né, o orçamento. Então, assim, você tem ali os direcionamentos, mas o que realmente baliza vai ser o plano diretor. Fabiano, fala pra gente qual o conteúdo mínimo desse plano participativo o município pode implementar. A gente tem como fazer essa perspectiva, com esse conteúdo mínimo dali do que foi planejado pode ser executado? Tá. A própria lei já define nos seus artigos os produtos, vamos chamar assim, mínimos do próprio plano, né? Uhum. Mas eu queria pegar uma palavrinha que você usou, que é o plano participativo, né? E eu queria reforçar, eu acho que Christopher já tocou nisso também, na questão da participação, da importância da participação, né? A gente sabe que a gente fala muito na coisa da lei que não sai do papel, né? Uhum. Então a gente precisa entender que qualquer lei, para funcionar efetivamente para o que ela se propõe, ela precisa ser colocada em prática. E para ser colocada em prática, ela precisa ser apropriada, né, pela sociedade. E a forma que eu acho que a gente tem de fazer isso, no caso do plano diretor, é investindo em participação, né? Desde a metodologia que esse plano é construída, até efetivamente a aplicação dos instrumentos que ela se propõe a aplicar, né? Mas em termos de produtos, o que é que o plano diretor precisa ter, eu destacaria alguns, né? Primeiro é a delimitação, a definição da área urbana do município, né? Qualquer município ele é composto por um perímetro rural, que é o que determina o município em si, e um perímetro urbano. Então, o plano diretor ele também precisa delimitar esse perímetro urbano. Essa construção que é técnica, mas que também é social, ela precisa ser um pacto de dizer, olha, nosso município ele está delimitado aqui, então ele não pode se expandir excessivamente, porque a expansão desenfreada também gera mais consequências para o próprio município. Então, os mapas que são prerrogativas dos planos, eles são muito importantes, né? O que define o perímetro,
como eu falei, mas também o que define, os mapas que definem as zonas da cidade, né? Zonas que precisam ser adensadas, zonas que não podem ser adensadas, áreas ambientalmente frágeis, áreas culturalmente relevantes, né? Como as áreas históricas das cidades, as áreas com fragilidades, né? Com ocupações informais, que a gente vai tratar ainda aqui. Então, a questão dos mapas, eu acho que são os principais resultados do plano diretor. Mas, não menos importante, também os instrumentos, né? Os artigos do plano que tratam de como a gente vai promover a construção, a consolidação de determinadas áreas. Então, eu diria que os mapas mais os instrumentos compõem o que a gente tem de mais importante como resultado, que deve ser sempre, como o Christopher falou, consultado pelos gestores e pela sociedade pelos próximos 10 anos, né? Então, vamos elaborar o orçamento do próximo ano, pega o plano diretor e vamos ver se a gente está atingindo aquelas metas, se a gente está usando aqueles instrumentos, como é que a cidade está se comportando a partir daquela previsão e daqueles mapas que foram elaborados no momento do plano. Daí a importância de estar sempre revisando também esses planos, né? Christopher, Fabiano levantou alguns pontos, né, importantes. E qual a importância de definir os instrumentos adequados, né, para que tudo isso seja feito de forma, a execução seja feita de forma efetiva no plano diretor? Quais são esses instrumentos adequados e qual a importância deles? Então, a construção de um plano é importante, assim, quando a gente fala da construção do plano diretor, a gente está falando de planejamento urbano, né? E a gente tem que entender que o planejamento urbano ele é mais do que o território e política, né? O planejamento urbano, a gente tem que observar ele de uma forma mais ampla quando a gente analisa ali que o meio, né, a cidade, ela tem que oferecer saneamento, né, infraestrutura, que a gente chama de infraestrutura urbana, né? E Fabiano tocou num ponto importante, que é a questão do perímetro urbano. Muita gente não sabe, mas cada município você tem um perímetro delimitado da zona urbana, quer dizer, da área que constitui o perímetro urbano, a área onde a cidade em si está delimitada, e uma área rural, né? João Pessoa tem uma área rural muito grande ainda, né, que ainda não foi ocupada. E essa delimitação ela é muito importante, né? Então, esses instrumentos de análise mesmo para direcionamento, né, da gestão na formação do plano, ele, por definição geral do estatuto, ele tem que ser informações públicas, né? Então, a população tem que ter acesso a esse material, né? E como essa gestão interna da prefeitura ela está sendo conduzida, né? E quais são os instrumentos, quais são os direcionamentos ali que estão balizando no entendimento ou no direcionamento de cada iniciativa para as determinadas áreas da cidade. É lógico que em algumas questões hoje em dia elas são muito relevantes, elas já eram, mas elas têm ganhado maior força, vamos dizer assim, nos últimos anos, que é a questão ambiental, né, o desenvolvimento sustentável da cidade, né, desse crescimento urbano. E um outro indicador assim, muito importante é como esse plano está sendo usado de forma social, né? Como é que a gente está trabalhando a questão da devolução do território ou da qualidade de vida da nossa população, né? Então, esses indicadores assim, eles são importantes exatamente para balizar como, né, a população vai... Quer dizer, como os gestores eles vão desenvolver esse planejamento, né, para que a cidade possa desenvolver da melhor forma possível. Entendi. Fabiane, quais são os instrumentos de indução do Estatuto das Cidades? Fala pra gente. Pois eu acho que é importante falar dos instrumentos de indução, mas também dos instrumentos de
coibição, não sei se a palavra certa seria essa, né? Mas de restrição, vamos dizer assim, né? Porque é como o Christopher colocou, né? Eu acho que é muito importante que a gente pense, enquanto sociedade, que quanto mais equilibrada for a forma como a gente ocupa o território das cidades, mais benefícios a gente vai ter para todos, né? Então, os instrumentos de indução, elas têm por objetivo, em primeiro lugar, ocupar áreas que já tenham uma infraestrutura construída e consolidada, para que a gente não precise estar levando essa infraestrutura para outros lugares onde não tenha. Correndo atrás depois, como acontece nas grandes cidades. Isso, né? Exatamente. Então, a gente tem que entender que nossa conta de água que a gente paga, nossa conta de energia, que a passagem do ônibus, que quando paga de um táxi ou de um aplicativo, né, desses de mobilidade, em relação com o tamanho da nossa cidade e a forma como a gente ocupa a cidade, né? Então, quando a gente institui, por exemplo, o instrumento que está presente no Estatuto das Cidades, chamado de IPTU progressivo, né, que é um instrumento que, entre aspas, obriga o proprietário daquele terreno vazio a dar um uso para aquele terreno baldio, né? É uma forma de induzir a população a não especular puramente com aquele terreno, né? Entendendo que, na medida que aquele terreno está vazio, mas que na frente da rua daquele terreno já tem toda a infraestrutura, transporte público, água, esgoto, não é justo que toda a população pague para uma infraestrutura que vai precisar atravessar aquelas áreas desocupadas só para um ou outro fazer o uso especulativo daquele lote, né? Então, esses instrumentos, apesar de polêmicos, né, eles são já um consenso entre os estudiosos e entre diversos setores da sociedade que a gente precisa aplicar se a gente quiser ter uma cidade melhor para todos, né? O advento da autorgonerosa, que a gente também vai falar um pouco mais depois, que é não é um instrumento que restringe, né? Mas é um instrumento que compensa, vamos dizer assim. Ele está dizendo o seguinte: olha, você pode construir muito mais do que qualquer outro nesse terreno, desde que você compense a cidade de alguma forma, remunerando ou fazendo alguma benfeitoria no entorno ou em outras áreas que não tem infraestrutura, trazendo retorno, muitas vezes, não só para uma população que está muito distante daquele objeto construído em si, mas às vezes o benefício é para todo mundo, né? Está ali, às vezes, no próprio entorno. Está ali no próprio entorno, ou às vezes está longe, mas de alguma forma tem relação, porque a gente se engana, às vezes, achar que quem mora no Cabo Branco, vamos dizer assim, não tem nenhuma relação com quem mora no bairro das Indústrias. E tem, né? Porque às vezes eu moro no Cabo Branco, trabalho no bairro das Indústrias, às vezes o contrário, né? Às vezes eu tenho uma relação com outros bairros, às vezes não, quase sempre, né? Nós temos relações entre bairros. Então, eu não acho que seja um problema a gente investir em outro bairro com a expectativa de melhorar o nosso próprio bairro, porque existe essa relação e interligação entre o território. Exatamente. Só para complementar essa questão do deslocamento urbano, desculpa, que é a questão do deslocamento urbano, que é dessa população que todos os dias ela se move dentro da cidade, né? Mora no bairro dos bancários, mas trabalha no centro da cidade e tal. Todos esses aspectos eles têm que ser bem analisados exatamente para que esse deslocamento ele seja da melhor forma, mas também ele impacte o mínimo possível dessa infraestrutura, né? Quer dizer, a infraestrutura seja adequada para que as pessoas possam se deslocar, mas também seja mais efetivo com menor impacto. Exatamente. Né? A gente tem que sempre entender que as infraestruturas básicas, vamos dizer assim, saúde, educação, você tem uma escola próxima à sua casa, um hospital, tal, isso faz com que a população ela se desloque menos no meio urbano. Então ela tem serviços, vamos dizer assim, instituições muito mais próximas para que ela possa resolver problemas do seu cotidiano. Então, é importante analisar a cidade de forma compartimentada, exatamente para a gente ver as necessidades de uma determinada população desses serviços básicos e como é que ela está se deslocando para outros setores da cidade, o que é que
está impactando. Então, tudo isso é algo importante na... E em relação a essa questão da indução, eu acho que eu coloquei alguns instrumentos do Estatuto da Cidade, mas eu acho que é muito importante também que os gestores entendam que não é só a questão da legislação que pode induzir o crescimento ou a ocupação de uma área. Muitas vezes uma obra de infraestrutura ou de algum equipamento tem o poder, né, de criar um efeito guarda-chuva, a gente chama, de ocupar determinada área. Então, a obra rodoviária, ou a construção de um equipamento, um hospital, um parque, em uma área que tenha uma determinada reserva, né, de terrenos, ela pode fazer com que esses terrenos, naturalmente, o mercado imobiliário, né, se interesse por ocupar aquele setor, né? Então, eu quis colocar isso porque muitas vezes o poder público e o mercado imobiliário, eles entram em conflito, né, nesses momentos. Mas eu acho que é importante também a gente entender que é possível conciliar interesses no mercado imobiliário e na gestão pública para que a gente induza o crescimento em determinados bairros. Aconteceu aqui em João Pessoa, acho que nos bancários, né? Alguns anos, uns 15 anos atrás, uma ocupação assim induzida e articulada no mercado imobiliário que eu acho que foi muito bom assim, né? A gente tinha um hiato, né? Tinha um vazio entre Mangabeira e a Epitácio, vamos chamar assim, Miramar, e tinha uma área muito grande vazia, né, dos bancários. E essa área foi em pouco tempo, né, sendo ocupada. Que a gente, se for pensar um pouco, tem uma questão de legislação, mas também tem uma questão de infraestrutura pública, né, o trevo, algumas ampliações, criações de vias, tem um shopping, né, Mangabeira, que também de alguma forma contribuiu. Então, assim, é um jogo, né, a cidade é um jogo de interesses muito diversos, né, que a gente precisa aprender a conciliar esses interesses. Exato, a gente teve algo próximo a isso, né, que o Fabiano falou, essa indução, da instalação do Parque Paraíba, por exemplo, no Jardim Oceania. Foi um equipamento que foi feito, né, o Parque Paraíba 1 e 2, e ela criou ali um desenvolvimento imobiliário, uma ocupação daqueles territórios que era muito rarefeito mesmo, tinha muitos terrenos vazios, os outros lotes eram ocupados por casas, exatamente. Então, houve uma ocupação muito intensa exatamente pelo planejamento que foi feito, né, na ocupação daquelas áreas ali de entorno do leito do Rio Jaguaribe, né, exatamente como valorização desse espaço urbano que é tão importante, né, esses córregos, esses rios urbanos e tal, que a gente passou, na verdade, a valorizar de pouco tempo para cá, na verdade. Perfeito. A gente vai dar uma paradinha aqui, mas daqui a pouco a gente volta a falar. A gente agora vai falar quando uma boa oportunidade aparece, a gente não pode deixar passar, né? Então, presta atenção nas ofertas que Bia Freire te apresenta agora com a MRV Engenharia. João Pessoa tem o melhor para te oferecer. E a linha Class da MRV também. Conheça o Reserva Almagre e o Areia Vermelha. Já imaginou morar aqui na melhor região de Intermares? A MRV está presente com 2 novos lançamentos, o Reserva Areia Vermelha e o Reserva Almagre. Opções com varanda, vista-mar, 18 andares para você ter o melhor de Intermares. Venha, compareça aos nossos estandes e verifique suas condições únicas, oportunidades de até R$20 mil de bônus. Compareça hoje mesmo. E aí, vai deixar passar? Não, né? Claro que não. Liga agora para os corretores de imóveis da MRV Engenharia. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta conversando com Christopher Guerra e também com o Fabiano Melo. Mas eu vou deixar uma pergunta para vocês. Quais os instrumentos do Estatuto das Cidades para regularizar as áreas habitadas por população de baixa renda? Daqui a pouco a gente responde isso. A gente volta já. Nota pública. Considerando que a Constituição
Constituição Federal reconhece direito à saúde como garantia universal. Artigo 96. Considerando que pandemia decorrente do novo coronavírus acarretou mais de 610 mil mortes no Brasil. Considerando que o meio ambiente de trabalho é espaço vulnerável a contaminações pelo SARS-CoV-2, ainda que possibilitadas medidas protetivas como máscara e álcool 70%. Considerando que vacinação é o meio mais eficaz para prevenir novas infecções por Covid-19 e diminuir a sua letalidade, bem como que o SF reconheceu a legitimidade da vacinação compulsória. Considerando que cabe ao Ministério Público do Trabalho a investigar e promover a sanidade do meio ambiente de trabalho. Resolve o Ministério Público do Trabalho exortar empregadores a exigir dos empregados a certificação de vacinação, observando-se cronogramas do Ministério da Saúde e secretarias estaduais e municipais de saúde. Recomenda também que no ato de contratação de novos empregados seja exigida a ação de imunização. Empregadores que não atenderem à recomendação poderão ser responsabilizados pelos riscos à saúde do trabalhador e pelos danos individuais e coletivos decorrentes da omissão. A recusa injustificada do empregado a se submeter à vacinação poderá ensejar, depois de esgotados meios negociais e a depender do caso concreto, a imposição de sanções admitidas no dito do trabalho como advertência e suspensão, sem prejuízo da eventual aplicabilidade no artigo 482 da CLT, em hipótese extrema. O que você precisa, o que você deseja, vai encontrar no coração de Tambaú. Beleza e gastronomia, moda e diversão, tudo em alto padrão a gente tem. HP Shopping, você no HP Shopping. HP Shopping, o lugar que te faz sentir bem. Avenida Antônio Lira, 536, Tambaú. A Jampa, a imobiliária que mais ajuda as pessoas a realizar o sonho da casa própria. Para você, apartamentos com entrada zero, documentação inclusa e parcelas em média de R$550. Sua carta de crédito é feita na hora. Estamos no Gairo, Valentina, Bancários e agora no coração da cidade. Porque com sonhos não se brinca. Vem pra Jampa! Já estamos de volta, deu tempo aí tomar água, né? E o presidente do COFES, João Teodoro, fala hoje sobre a situação da economia imobiliária do nosso país. Veja. Olá, amigos corretores e corretoras de imóveis do Brasil. Um prazer muito grande estar novamente com vocês. Eu quero conversar um pouquinho sobre a situação da economia imobiliária no Brasil. Nós tivemos aí o prazer de poder constatar ao longo desse processo de pandemia que o mercado imobiliário continuou ativo, graças a Deus. Nós tivemos só no estado de São Paulo mais de 16% de crescimento registrado no mercado imobiliário no ano de 2020 em relação a 2019. E não tem sido diferente no resto do Brasil. A gente espera fechar o ano de 2021 também com crescimento da ordem de 20% e 22% em relação ao ano de 2020. Principalmente porque nós vislumbramos daqui para frente, né, até dezembro desse ano, se Deus quiser, segundo todas as indicações, nós teremos já 80% da população brasileira vacinada e, portanto, protegida contra a pandemia da Covid-19, de modo que o mercado imobiliário deve continuar crescendo também para o ano de 2022. Então, eu quero desejar aqui a todos os meus colegas corretores de imóveis muita fé, muita segurança e trabalho firme, porque o mercado está respondendo aos nossos anseios. Um grande abraço para todos vocês, até a próxima semana. Presidente sempre com excelentes informações. E você acha que João Pessoa está expandindo aí de maneira desordenada? A gente está falando, inclusive, aqui no programa de hoje, sobre o plano diretor, no programa com os arquitetos especialistas em desenvolvimento urbano, Christopher Guerra e Fabiano Melo. Inclusive, no intervalo, a gente deixou uma pergunta relacionada, né, a essa questão do crescimento um pouco desordenado das cidades e aqui de João Pessoa. Christopher, quais os instrumentos do Estatuto das Cidades que regularizam a questão das áreas habitadas por população de baixa renda? Então, vamos lá. É importante, antes a gente falar um pouco sobre essa questão das comunidades, onde, assim, é até ingenuidade da nossa parte achar que a população, no geral, toda a população, ela tem um direito básico ali da moradia, né, ou de cidades sustentáveis, por exemplo, né? A gente, na verdade, está muito longe
dessa meta, né? E quando a gente pega ali os dados, né, a gente traz ali alguns dados, por exemplo, dados do IPEA, onde a gente tem mais de 11 milhões de pessoas morando em aglomerados subnormais no Brasil, né? Onde 54 milhões de pessoas não dispõem de infraestrutura básica, né, em suas moradias. Aí a gente começa a entender que a questão da moradia, né, essa questão relacionada a esses mecanismos que o plano diretor ele aborda de moradia, eles são muito importantes, né? Lógico que sempre existe um certo debate, um certo conflito em relação a alguns dos itens, né, da legislação, só que o instrumento básico são as ZEIs, né, são as zonas especiais de interesse social, né? As ZEIs, elas são delimitadas na formação do plano diretor, né, quando a gente está ali falando sobre zoneamento urbano, né? E aí é importante também frisar outro ponto, porque nem todo mundo sabe, mas a cidade ela é subdividida em zonas, né? Houve um zoneamento específico em um primeiro momento para a cidade que já estava construída, né, já estava formada, né? Então esse zoneamento tomou como base a cidade existente na época da formação dos primeiros planos diretores, e na expansão da cidade, na expansão dessa massa urbana, né, nessa formação ali do espaço urbano, esse zoneamento ele vai sendo ampliado. A partir do momento que você tem a ampliação da delimitação da zona urbana da cidade, você tem o aumento também desse zoneamento, né? E aí vai de acordo realmente com o que o plano diretor ele determina ali em relação a infraestruturas, ocupação, enfim, daqueles territórios. As ZEIs, elas são criadas exatamente com o direcionamento de que dizer que um determinado território da cidade ele está direcionado à ocupação, né, de habitação social, para que as pessoas que moram nesses aglomerados eles recebam imóveis, né, tenham uma infraestrutura já bem organizada, enfim, que o poder público ou o privado ele vá ali criar ou construir enquanto empreendimento, e ocorre esse deslocamento dessa população. Esse é o principal mecanismo dentro do plano diretor, exatamente para essas questões. Pois é, complementando, é o Estatuto da Cidade e a possibilidade da criação dessas zonas especiais de interesse social, que são as ZEIs, que vai permitir que haja a formalização de grande parte do território das cidades brasileiras. Exatamente. Como o Christopher estava falando, o direito à moradia, apesar de ser um direito que está na Constituição como direito básico, como direito à saúde, direito à vida, nunca foi um direito que foi efetivamente garantido, né? Garantido à população brasileira. Então, grandes partes do território das cidades brasileiras não estavam sequer no mapa nos anos 70, nos anos 80. Então, é o advento das ZEIs que vai permitir que você transforme áreas que eram muitas vezes áreas ambientalmente frágeis, áreas públicas, áreas, né? Mas que foram ocupadas e de alguma maneira consolidadas por populações carentes, né, financeiramente, que elas possam, a partir desse momento que o poder público vai lá e determina aquela área como uma ZEIs, que aquela área receba investimento público, ela seja urbanizada, ela receba projetos, né, projetos de habitação de interesse social. Um exemplo que está me vindo à cabeça agora é o bairro do São José, né? Que por muito tempo não recebia nenhuma solução, nem nenhum investimento, e que a partir da possibilidade de delimitação de umas ZEIs naquela área, foi possível, né, abrir tratativas, negociações e alguns projetos urbanos, algumas remoções, né, que são inevitáveis, mas muitas vezes a própria organização daquela área. Cidades como o Rio de Janeiro, por exemplo, ela é mais informal, vamos dizer assim, do que formal. Aquela cidade formal que a gente vê na Zona Sul, uma área menor, nas né? novelas, nos filmes, ela é muito menor do que a área informal do território do Rio de Janeiro, né?
Estou falando do Rio, mas poderia falar de outras cidades também, né? Exatamente. Uma outra intervenção, dizer que assim, foi uma grande intervenção, foi do conjunto Gervásio Maia, por exemplo, que na verdade houve uma setorização, né, no bairro do Gramame, exatamente para Juazeiro, e foi feito um grande conjunto, na verdade, lá, exatamente para receber essa população, né, que morava ali em áreas de risco, ou não tinha casas, enfim, aí eles foram deslocados para lá. Então, assim, toda a infraestrutura ela foi feita, né, e eles puderam, de forma digna, ter uma casa, um imóvel, enfim, que eles pudessem ocupar. Para essas populações, a gente também tem um outro instrumento legal muito importante, que é a lei que garantiria assistência técnica de arquitetura e engenharia para populações que não pudessem pagar por esse serviço. Assim como a gente tem a Defensoria Pública, por exemplo, para o caso de advogados, assim como a gente tem o SUS, né, para o caso da saúde, a gente também teria assistência técnica para a população. Infelizmente, quando se criou a lei, não se criou o fundo de recursos que garantiria, como a gente tem hoje, o que permite a remuneração de defensores públicos, como tem no caso do SUS, que injeta recursos na saúde. Mas seria muito importante que a gente pudesse, e a gente já tem algumas iniciativas nesse sentido, né, criar formas de poder fazer com que as pessoas que não têm renda suficiente para contratar um engenheiro ou um arquiteto, que elas pudessem contar com o Estado, né, o Estado brasileiro, né, seja ele o governo federal, estadual ou municipal, para poder construir sua casa, projetar, reformar, assim como até também ter determinadas situações, como a gente tem visto com frequência no Rio de Janeiro, que você acabou citando, isso, né? Recentemente. De desabamentos, né, construção sem o acompanhamento de um profissional habilitado, né, sem a participação dos conselhos profissionais, né, acompanhando quem está. Muitas vezes não tem, né, um profissional lá habilitado para construir essas edificações. A gente vai dar uma pausazinha no assunto, que daqui a pouco a gente volta a falar com outros questionamentos, porque os melhores empreendimentos de João Pessoa estão à sua espera. Acompanhe agora que a construtora Guedes Pereira e a FK Imóveis têm para você. Os apartamentos entregues em tempo recorde, com toda a qualidade e cuidado que o Grupo GP tem com você. Germana, conta mais um pouco sobre isso. Isso mesmo, Bia. Em 120 dias foram entregues 400 apartamentos no residencial Village Cowboy. Foram 400 famílias que saíram do aluguel e realizaram o sonho da sua casa própria. Entre em contato com um dos nossos corretores e vem realizar seu sonho com o Grupo GP. O Império Residence Club é lançamento da FK. Tem cashback e ainda condições de Black Friday. É isso mesmo, Priscila? Pensando em morar bem, com conforto e segurança, qualidade de vida para você e sua família, te apresento o Império Residence Club, esse lindo empreendimento que é super lançamento da FK Construtora. E aqui o Black Friday da FK Imóveis está bombando, com direito a cashback no valor de 3 parcelas nesse imóvel, tá? O Império, ele possui apartamentos de 2 e 3 quartos, todos com varanda, suíte, sala para 2 ambientes e uma mega área de lazer com piscina, churrasqueira, academia toda equipada, salão de festa, salão de jogos e muito mais. Então aproveita o Black Friday da FK Imóveis e corre, liga já, tá? No 986-77-2008. A transformação de vida está aqui, pois a FK é para realizar. Oportunidades excelentes, né? Você não vai desperdiçar. Então liga agora para os corretores de imóveis da construtora Guedes Pereira e também da FK Imóveis. A gente vai para um rápido intervalo, você vai tomar uma água, mas eu já vou deixar um questionamento aqui para o Christopher e para o Fabiano. Qual é o papel aí das consultorias técnicas na elaboração do plano diretor? A gente volta com essa resposta depois do intervalo. Até já.
Fala galera, a dica hoje é sobre a floresta amazônica e a importância da preservação, os efeitos no clima, na economia e na sociedade desse uso insustentável da maior riqueza que nós temos no nosso planeta. Fiquem ligados na questão da Amazônia, os povos indígenas, a destruição da floresta pela agricultura, pela mineração, as relações com a comunidade, os chamados povos da floresta. E uma dica super especial, os rios voadores e a importância para o clima do Brasil e do mundo. Um grande abraço e até a próxima. Partiu Enem! Oferecimento. Ensino que dá resultado é no Over Colégio e Curso. Matrículas abertas. O que é viver bem? Para uns é razão, para outros emoção pura. Para nós é fazer a sua vida melhor. Unimos arquitetura, design e tecnologia para ser seu lar, seu trabalho, sua inspiração. Uma história que já realizou o sonho de muitas famílias, colocando a Aliança entre as maiores do Nordeste e uma das 100 maiores do Brasil no ranking do ITC. Aliança, aqui eu vivo melhor. Tá vendo? É mais fácil que imagina. Só vivenciando para saber como é incrível transformar a sua vida aqui na FK com o sonho da casa própria. Sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. Estamos de volta e agora vamos falar de transformação de vida, porque a FK Imóveis vem sempre nos surpreendendo com muitos empreendimentos, prêmios, sorteios e descontos. Mas hoje ela apresenta uma oportunidade incrível que você não pode ficar de fora. Falo do Bolivar Residência, apartamentos com 2 quartos, suíte reversível, cozinha, sala para 2 ambientes, área de lazer com piscina, churrasqueira, salão de festas com mezanino, salão de jogos, playground e muito mais. Dá para esperar portaria 24 horas e esse empreendimento fica dentro de um condomínio fechado e sabe o que é melhor em tudo isso? Você paga em média parcelas de R$ 480. Isso mesmo, parcelas em média de R$ 480. E se sua carta de crédito for aprovada no valor total, você ganha R$ 300 no ato da entrega de sua chave com o cashback FK Imóvel. Imperdível, né? Então aproveita que ainda dá para escolher as melhores unidades. Fala lá com a Pri, liga aí através do telefone 83 98677 2008. Vamos repetir? 98677 2008. E também siga a FK Imóveis no Instagram, @FK_Imóveis. Sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. A gente também vai continuar falando de coisa boa, porque você já sabia que o Tambaú Imóveis e Negócios também está na internet, no portal T5. Além de poder acompanhar o nosso programa ao vivo, temos também o blog aqui, ó. A gente pode clicar aqui na aba Blogs no portal T5, vai aqui um pouquinho mais para baixo, T5 Imóveis, e aí vai abrir lá a página onde o nosso amigo Rômulo dá todas as dicas aí do mercado imobiliário, trazendo informações atualizadas. Inclusive, durante a semana a gente tem esse encontro aqui semanal aos sábados, mas lá o Rômulo semanalmente coloca diariamente informações, dicas valiosas aí do mercado imobiliário e tudo que cerca a nossa cidade. Pois é, dá para acessar tudo isso no portal T5. Lembrando que tem uma abazinha Blogs, acessa aí Tambaú Imóveis e Negócios, ele voltou aqui, ó, Blogs, Tambaú Imóveis, e a gente vai acessar aqui o blog do Tambaú Imóveis no portal T5. Agora a gente vai para mais um giro de ofertas. Está procurando por um imóvel que atende todos os requisitos que você sonha para o seu lar? Aqui a gente tem. Confira os empreendimentos da construtora Aliança e da N Holanda Construtora. Fala aí, Bia.
Você em contato com a natureza a começar da sua casa. O conceito de biofilia permeia o NAI, mais uma inovação da Aliança. O NAI é um projeto inovador que tem a assinatura de um time de peso, com a arquiteta Sandra Moura, responsável pelo projeto arquitetônico e de interiores, e paisagismo do renomado Alex Hanazaki. O projeto tem um conceito de biofilia que agrega muita natureza ao empreendimento, e o conforto está nos detalhes, na beira-mar do Cabo Branco. Para saber mais sobre esse empreendimento, você pode nos fazer uma visita em nosso showroom na Avenida Edson Ramalho ou no próprio showroom do produto na beira-mar de Cabo Branco ou através do corretor de sua preferência. O verão está chegando e nada melhor do que morar ou investir em um flat aqui no Holandas Prime, com tudo que você precisa em um só lugar. Flávio, bom dia. Bom dia, Bia. É isso aí, pessoal. O Holandas Prime conta com estrutura de lazer completa, além de apartamentos mobiliados, decorados, pronto para você que quer morar na melhor localização de João Pessoa, na melhor praia, no coração de Tambaú, e você que quer investir num produto de qualidade, com todos os diferenciais, área de lazer, com diversos itens de cinema, piscina, espaço gourmet, academia, além de um shopping completo à sua disposição. Pois é, não perde essas oportunidades. Liga agora, porque sempre tem um corretor de imóveis da construtora Aliança e também da M Holanda Construtora. Antes do intervalo, a gente deixou um questionamento aqui para o Christopher e para o Fabiano. A gente está conversando sobre plano diretor no programa de hoje e a gente fez o questionamento: qual é o papel das consultorias técnicas na construção, na elaboração do plano diretor? Fala para a gente, Fabiano, qual é esse papel? Bem, eu acho que o papel das consultorias é fundamental para a elaboração de diretores, né? Não se pode fazer nenhum planejamento sem que você tenha dados confiáveis. Portanto, seja feito pelo próprio quadro das prefeituras ou contratado, né, através de consultorias, a elaboração de levantamentos, pesquisas, diagnósticos, mapeamentos do retrato atual, né, ou da própria evolução anterior dos indicadores e dos índices da cidade, é fundamental para que o plano seja bem desenvolvido ou bem revisado. Mas eu queria chamar a atenção também não só a questão das consultorias, né, mas a como esses dados são disponibilizados para a sociedade e transformar isso em debate, né? Eu acho que é muito importante que esses dados sejam colocados para a população ou colocados para a sociedade de maneira geral, para que ela possa construir um debate junto ao poder público para que possa ser definido as diretrizes do plano, né? Então, às vezes você produz um levantamento muito precioso, mas você, por exemplo, não dá tempo hábil para que a sociedade civil organizada ou mesmo a sociedade em geral analise aqueles dados. Então, você acaba gastando muito recurso e muito tempo produzindo levantamentos valiosos, mas se não for dadas condições básicas para a população digerir, né, e discutir aqueles dados, aí todo o trabalho pode ir por água abaixo. O próprio diagnóstico que a Prefeitura de João Pessoa fez, até onde eu tive acesso, é muito valioso, foi muito bem feito, né? Mas são relatórios muito grandes, alguns deles com mais de 500, 600 páginas. Então é muito importante que a Prefeitura possibilite que a população tenha tempo hábil e tenha condições de interpretar esses dados, discutir esses diagnósticos, né, essas peças técnicas, para que a gente possa fazer um debate bem feito e poder revisar o plano da maneira correta. Esse material que é produzido, ele principalmente para as academias, né, as universidades, faculdades, ele é peça importantíssima para a gente começar ali a discutir dentro do âmbito acadêmico, né, como é que está esse desenvolvimento e tal. Porque a gente também tem aí disponível um histórico, né, de alguns levantamentos de indicadores, né, de espraiamento urbano, quer dizer, dessa pegada urbana, de como a cidade está crescendo. Então, ali a gente consegue analisar e criar alguns direcionamentos interessantes dentro da própria academia, que também
tem um papel fundamental nessa contribuição na formação desse planejamento, né? Então é importante. Entendi. E quando é que um plano diretor precisa, Christoph, ser revisado? Então, pela legislação brasileira, né, pelo Estatuto da Cidade, no seu artigo 40, o plano diretor ele precisa ser revisado a cada 10 anos. É lógico que alguns ajustes eles são importantes e são necessários serem realizados num período anterior aos 10 anos, e isso aí normalmente é feito, né? Pequenos ajustes ou correções, enfim, são realizados. Muitos municípios eles trabalham, assim, eles atuam com essa revisão com decretos, por meio de decretos, que não é um mecanismo correto, na verdade, de ser feito esses ajustes. Na verdade, seria um encaminhamento para a Câmara Municipal e aí ser um projeto de lei mesmo que alterasse, porque aí haveria os debates necessários para os ajustes, né? Mas basicamente a cada 10 anos. A gente tem aí o nosso plano diretor, o último foi feito em 2012, mas houveram ali ajustes importantes que foram feitos em 2007, né, com algumas leis específicas que saíram, né, e aí isso foi sendo adequado, e aí essas leis e esses decretos eles foram incorporados nessa última versão do nosso plano, que é de 2012. Né, e aí ele está sendo revisado agora, enfim. Entendi. Fabiano, fala pra gente como é que funciona a questão do direito de superfície no mercado imobiliário. Tá. Então, é muito importante a gente diferenciar o que seria o direito à superfície do que seria o direito do solo em si, né? O direito ao solo, o direito ao terreno, o direito à propriedade, ele é inalienável, né? Ele é um direito básico no Brasil e a gente não pode discutir esse direito, né? Então, se eu tenho um terreno de 1.000 metros quadrados, eu tenho uma propriedade sobre esses 1.000 metros quadrados, por exemplo. O direito à superfície funciona diferente, né? Porque os índices urbanísticos eles tratam da quantidade, do potencial construtivo que o terreno vai ter. Então eu posso ter um terreno, para usar o mesmo exemplo, com 1.000 metros quadrados, mas eu posso ter o direito de construir 4.000 metros, ou seja, 4 vezes a área do terreno. Eu faço isso através de diversas superfícies, né? É praticamente o direito ao ar, né? E não ao solo, né? Ao uso do espaço aéreo. Então, o que os planos diretores discutem, o que nós, arquitetos e urbanistas, discutimos, é não o direito à propriedade do solo, né? Porque isso, como eu disse, é um direito básico, mas é o direito a essa superfície aérea, que eu acho que é um direito discutível, né? A gente precisa discutir quais áreas da cidade podem ter mais possibilidade de uso dessa superfície ou menos, a depender de diversos fatores, a depender da infraestrutura disponível, a depender de questões de mobilidade, a depender de outras áreas que precisam ser articuladas com essa. Então, eu acho que é um debate muito importante. Eu acho que é importante que a gente entenda que a densidade urbanística em si, a alta densidade, não é um problema em si. Muitas vezes é bom que você aumente a densidade, porque você aproveita melhor determinados serviços urbanos, determinadas infraestruturas, mas é preciso, como eu já falei aqui, equilíbrio para que a gente tenha uma cidade que funcione bem para todos e que a gente tenha uma otimização dessas infraestruturas. A pergunta que eu vou fazer agora, vocês já até comentaram a expressão em algumas respostas anteriores, mas o que seria a outorga onerosa, Christoph, do direito de construir? Então, a outorga, ela é um mecanismo, na verdade, do plano diretor, né, que foi ali balizado pelo Estatuto da Cidade, que ele vai criar um retorno, uma compensação, certo? Para que o Poder Executivo ele utilize essa compensação para melhorar a infraestrutura de um determinado local. Como o Fabiano falou ainda há pouco, essa questão da utilização do espaço aéreo, né, do lote, está associado ao índice de aproveitamento.
certo? O índice de aproveitamento nada mais é do que um fator que a gente utiliza para calcular quanto de espaço aéreo a gente pode ocupar, quanto, né, de ocupação verticalizada a gente pode ter em um determinado terreno. É um dos indicadores. Então a gente tem, por exemplo, a gente tem um terreno de 200 metros quadrados, que é o menor terreno da cidade de João Pessoa, né? Dentro da legislação. Então a gente tem um terreno de 200 metros quadrados. Se a gente tiver um índice de construção 1 em uma determinada área da cidade, a gente só pode ocupar os 200 metros quadrados, tomando como base ali os recuos, enfim, frontais, laterais. Então a gente, dentro dessa margem para construção, a gente pode ocupar os 200 metros quadrados de forma verticalizada. Em outras áreas da cidade, esses índices eles variam, né? A gente tem ali determinadas partes da cidade que já tem uma infraestrutura montada, que eles podem receber uma ocupação maior de um lote. Então, tomando como base o exemplo dos 200 metros quadrados, em uma determinada região que tem índice 4, né, a gente poderia ocupar dos 800 metros quadrados. Então, a gente tem essa variação de ocupação de acordo com a infraestrutura. Em áreas onde você não tem uma infraestrutura tão assim, montada, né? Implantada, implantada. Então a gente, a Ortoga aqui no município de João Pessoa, cada município ele vai criar uma legislação própria, né? Vai regular esse mecanismo, mas criar uma legislação própria. No município de João Pessoa, quando você passa do índice 1 de aproveitamento, desse índice de aproveitamento, você já começa a pagar outorga, certo? Então, a partir do momento que você vai aumentando essa ocupação, aí esse valor vai aumentando. Por quê? Porque o impacto na infraestrutura urbana ele é maior. Sim. Então, esse valor no município de João Pessoa ele vai para um fundo de urbanização, do qual a prefeitura utiliza exatamente para melhorar essas redes de infraestrutura. Funciona como uma compensação também, Funciona né? como uma compensação, exatamente. Mas é importante destacar essa questão de para onde vai esse valor. Porque Exato. muitas pessoas acham que é um imposto que é pago para o município gastar como quer. Mas o que determina a lei é que esse imposto pago, nesse caso, ele precisa ser utilizado para a cadeia da construção civil, especificamente voltado para o mesmo mercado. Para o mesmo setor segmento. da construção civil, o mesmo segmento, e também, obviamente, se é um impacto de infraestrutura, ele vai servir para obras também urbanas, né? O que também significa melhoria para a cidade. Ok, a gente vai para um rápido intervalo, mas antes, como de costume, vou deixar um questionamento para que na volta a gente possa falar sobre como implementar a transferência do direito de construir. Daqui a pouco a gente responde logo depois do intervalo. A gente volta já. Nossa Senhora da Penha, olha teus filhos que se doam, para que todos tenham vida plena e esperança em novos tempos. Romaria da Penha 2021. Oferecimento Armazém Paraíba, apoiando a fé em Deus. Entre olhar o mar da varanda, mergulhar na piscina ou fazer umas comprinhas no shopping, fique com os três em um MRV como a Grande João Pessoa nunca viu. E seja bem-vindo ao seu novo mundo com o melhor de Intermares à sua volta. O mundo do Reserva ao Magre. Um MRV com elevador, opção de varanda e muito lazer que está esperando por você com condições facilitadas. Confira, ligue, chame no WhatsApp ou acesse mrv.com.br. Em cidade tão linda como João Pessoa, existe uma imobiliária que há mais de uma década realiza sonhos. Não arrisque, venha para a Zona Sul. São 5 unidades espalhadas pela cidade para melhor atender. Acesse zonasuimobiliaria.com.br. Já de volta.
Já de volta e vamos de informação no Minuto T5, recebendo ele aqui no estúdio, Lucas Santiago. Bom dia, fala pra gente quais as novidades aí do sábado e do fim de semana, Lucas. Bom dia, Hugo, bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Hugo, a gente começa falando sobre economia, isso porque entre segunda e sexta-feira da próxima semana, 29 de novembro a 3 de dezembro, moradores de João Pessoa terão a oportunidade de negociar os débitos referentes à fatura de energia elétrica. Para isso, a Energisa instalou uma tenda no ponto de R$100 no centro da cidade. O atendimento exclusivo para tratar de negociação funcionará das 8 às 4h30 da tarde. Conforme o gerente de serviços comerciais da Energisa na Paraíba, Felipe Costa, funcionários da empresa estarão na tenda instalada no centro da cidade, apresentando as condições especiais e facilidades de pagamento que a empresa está oferecendo para todos os clientes com débito em atraso, inclusive os inscritos na tarifa social. A Energisa estudou alternativas para viabilizar as melhores condições durante o mutirão. Por exemplo, o índice de correção monetária utilizado vai ser o IPCA, que vem tendo aí uns reajustes mais baixos, segundo eles, e impactando menos no valor da dívida total após ela ser atualizada. Além disso, outras facilidades, como parcelamento de até 24 vezes no cartão de crédito e 40% de desconto para quem pagar à vista, também serão apresentadas aos clientes. Então, Hugo, a gente chega aí no mês de dezembro, essa virada de ano, o pessoal que está... oportunidade. Isso. E, inclusive, muita gente vai receber um dinheiro extra, né, Lucas? Pode quitar essas dívidas e entrar o ano aí livre do vermelho, né? Exatamente. Então, você que está em casa, se estiver com dívida aí na Energisa, ficar atento semana que vem para esse mutirão. E hoje o sábado é de muito esporte na tela da TV Tambaú e também no Portal T5. A partir de 12h30, Cristiano Sacramento comanda a transmissão ao vivo da final da Liga Metropolitana de Futsal. Ladec e Fúria brigam pelo título e você confere tudo com exclusividade aqui no Portal T5 e também na telinha da TV Tambaú. Já às 3h30 da tarde começa o pré-jogo da grande decisão da Copa da Libertadores. Benjamin Beck comanda o aquecimento para esse grande duelo entre Flamengo e Palmeiras, trazendo todos os detalhes dos bastidores da partida. E a partir de 5 da tarde, Theo José assume o comando e a bola rola para definir quem vai ser o grande campeão das Américas. Hugo, é programação aí o sábado inteiro. Sábado recheado de futebol. De esportes aqui, né, na tela da TV Tambaú, começando com futsal aqui na nossa capital, Liga Metropolitana, e a partir das 3h30, aquele aquecimento. Muita gente já está ansiosa, né, Lucas, em casa, por essa grande decisão que vai acontecer lá em Montevidéu, Palmeiras e Flamengo, não é isso? Isso. Inclusive, o povo na TV, que você é acostumado a ver todo sábado, né, no horário das 12h30, neste sábado, excepcionalmente, não será exibido, né, por causa dessa transmissão. Eu deixo aí também meu abraço ao meu amigo Cristiano Sacramento, que vai estar aí na telinha nesse sábado. E aí, Hugo, a gente deixa esse convite aí pro pessoal, né, ficar ligado aqui na tela da TV. Vamos reforçar esse convite. Lucas, muito obrigado pela participação e pelas informações riquíssimas. Eu que agradeço. Fica por aqui, mais outras notícias, vocês já sabem, é só acessar portalt5.com.br. Portal T5, a informação no seu tempo. Lucas, muito obrigado. Agora a gente vai falar para você que quer sair do aluguel ou investir em um imóvel. Fica atento às oportunidades da Zona Sul Imobiliária e da Jampa Imobiliária. Confere. Com revestimento de alto padrão, localizado no bairro dos Ipês, região super central de João Pessoa, eu convido você a conhecer o Residencial Constância. Você que está nos assistindo não pode perder essa oportunidade no bairro dos Ipês, o Residencial Constância. Tem apartamentos de 1 e 2 quartos, sendo suíte, sala para 2 ambientes e o prédio com revestimento interno e externo de alto padrão. Ideal para você e sua família. Então corre, não perde tempo. Temos corretores de domingo a domingo para realizar o seu sonho. Vem para a Zona Sul. Com área de lazer completa e tudo que a sua família precisa, o Ilha de Santorini no Geisel vai te surpreender. A Jampa Imobiliária hoje traz para você um empreendimento fantástico, localizado na avenida principal, no bairro do Geisel. Um apartamento completo, com varanda, sala para 2 ambientes, 2 quartos sendo um suíte e WC social. Tá? Um empreendimento com área de lazer completa, com elevador, empreendimento pronto para você morar. Últimas unidades a partir de 189 mil. Então não perde tempo, entre em contato agora com um de nossos corretores ou procura uma de nossas unidades.
Estamos localizados no bairro do Geisel, no Valentina, no Shopping Sul nos Bancários e no Shopping Tambiá. Então não perde tempo, tá? E venha garantir a sua unidade. Jampa Imobiliária, a fábrica de sonhos. Excelentes oportunidades, não dá para perder, né? Então, liga agora para a Zona Sul Imobiliária e para a Jampa Imobiliária. A gente volta a conversar com Christopher Guerra e com Fabiano Melo sobre o desenvolvimento urbano de João Pessoa e das demais cidades, falando sobre o plano diretor. E a gente, no intervalo, deixou uma pergunta sobre como implementar a transferência do direito aí de construir. Fala para a gente, Fabiano, como é que a gente pode ter essa informação. Pois é, esse é mais um instrumento do Estatuto da Cidade, né? E que pode ser implementado e definido nos planos diretores. É um dos que eu acho mais interessante, inclusive, porque basicamente significa você poder construir em outra área o potencial construtivo, como a gente Christopher já explicou aqui o que seria, né? De um terreno que por algum motivo ele não possa utilizar o potencial todo. Então, isso acontece muito em muitas cidades, em áreas, por exemplo, em áreas históricas, em áreas tombadas, onde você tem restrições de gabarito, por questões de paisagem, questões culturais. Então, o proprietário de um edifício em uma área histórica, ele pode utilizar aquele potencial construtivo em uma área que, por outros motivos, tenha esse potencial possibilitado, né? Isso poderia fazer, por exemplo, no caso de João Pessoa, com que o mercado imobiliário tivesse mais interesse em investir, por exemplo, na área do centro histórico, né? Sim. Muitas vezes a pessoa tem um edifício no centro histórico e ele acaba não tendo interesse naquele imóvel porque ele não pode construir o potencial construtivo máximo que ele teria num terreno em outro bairro. Então ele poderia ter a possibilidade de usar esse potencial em uma outra área, num bairro da praia ou num bairro que pudesse ter um interesse imobiliário maior. Esse é um instrumento que eu acho muito importante porque seria uma alternativa para a gente requalificar e ter uma melhoria que eu acho que no caso de João Pessoa, por exemplo, a gente está precisando muito, né? Ter uma requalificação, ter mais investimentos no centro histórico de João Pessoa. Talvez com a questão dos pavimentos na orla também, né? Pode ser que algum, né? Exatamente, alguém tenha interesse de emprestar, vamos dizer assim, um potencial construtivo dessa área em outra área como contrapartida. Isso acontece, eu estava conversando aqui no intervalo, muito em Recife, por exemplo, né? Em Recife a gente tem alguns imóveis tombados que estão fora de áreas protegidas e aí as construtoras têm feito essa articulação com o poder público para que não haja demolição desses imóveis, mas que o potencial construtivo daquele lote ele seja utilizado em outra área. Com isso ganha todo mundo, né? Ganha o mercado imobiliário, ganha a sociedade, porque vai manter aquele patrimônio cultural, né, para ela. A operação financeira deixa recursos suficientes para a restauração desse imóvel tombado e no final fica todo mundo satisfeito, né? Todo mundo, como você disse, ganha, né? Sai ganhando. Ganha. Christopher, fala pra gente sobre o estudo de impacto de vizinhança. Ele é importante para o desenvolvimento urbano? Ele é extremamente importante, na verdade. O estudo de impacto de vizinhança, na verdade, ele é um instrumento que vai garantir a manutenção da qualidade de vida, né, de uma determinada localidade. Quando você tem um empreendimento, né, que vai causar algum nível de impacto em uma determinada região da cidade, esse impacto ele precisa ser analisado. Como assim analisado? Por exemplo, quando um edifício vai ser construído, seja ele comercial ou residencial, mais comercial porque ele causa mais impacto no meio urbano. Você tem que analisar não só as questões legais urbanísticas, né, dentro da legislação urbanística para aquilo dali ser construído, para aquele edifício, aquele empreendimento possa ser construído efetivamente. Mas você tem que analisar o quanto ele vai influenciar, impactar nas infraestrutura urbana, por exemplo, né, na questão sonora do entorno,
né? Então, essas questões, elas são muito importantes exatamente para que a gente tenha uma cidade mais saudável, né? E não limite a iniciativa privada de fazer novos empreendimentos. A gente discutiu um assunto extremamente importante, né? Mas estamos chegando ao final de mais um Tambaú Imóveis e Negócios. Agradecendo aqui a participação do Fabiano, agradecendo também, Christopher, sua participação, que vocês possam falar as considerações finais e o que tem em relação a esse tema que pode ser amplamente aplicado, inclusive, aqui em João Pessoa. Bem, eu quero primeiro agradecer o convite e parabenizar a iniciativa, né, da TV Tambaú, a iniciativa de todos vocês. Eu acho que vocês estão de parabéns, assim, a gente fica muito feliz quando um tema como esse vem à tona. Muitas vezes a gente discute muito dentro da nossa bolha, né? Quando a gente vê isso num canal aberto, a gente fica muito contente porque a gente entende que esse é um assunto de todo mundo, não é um assunto só dos técnicos. Exatamente. Nós vivenciamos isso todos os dias, né, como técnicos. E é muito importante realmente que a população entenda, não só o público qualificado, mas a população entenda essa importância, né? E faço das palavras de Fabiano as minhas, eu quero realmente agradecer. E é extremamente importante, é uma temática extremamente importante, principalmente agora que a gente está nessa fase de revisão do nosso plano diretor e da importância de nossa participação. Muito obrigado pela participação e pelas informações riquíssimas. E você que está em casa pode encontrar a edição de hoje e as edições anteriores no portal t5.com.br. Foi uma satisfação estar aqui na ausência do nosso querido Rômulo, mas no próximo sábado ele está de volta e falando sobre documentação necessária para a realização do negócio imobiliário. Muito obrigado pela sua companhia, um ótimo final de semana e até a próxima. Mas ela fica